Então, eu queria perguntar o seguinte, eu sei que em muitas lives que você fez e nos podcasts também que eu já ouvi, que varia muito, desculpa, Imagina, não minha tem filha, problema. que varia muito, assim, como se diz, a demanda, né, e o que vai ser trabalhado. Mas, por exemplo, no caso de uma jovem que engravidou e perdeu, né, a criança, teve um sangramento, perdeu, abortou e tentou suicídio 2 vezes por conta disso. Aí qual seria a forma de trabalhar? Assim, qual Bom, seria? primeiro identificar se ela está sofrendo de algum transtorno, né? Então, primeiro de tudo isso, então tem que fazer toda uma investigação. Caso, né, a gente perceba aí que tem um transtorno depressivo, né? Porque se ela perdeu o filho dela, né, e está tentando se matar, há uma probabilidade de ela estar apresentando um transtorno, tá? Uhum, Que já pode ter ultrapassado, inclusive, da depressão para uma ideação suicida, né? Já que ela já, inclusive, tentou. Então, primeiro fazer essa avaliação. Ao identificar essa avaliação, é preciso verificar também a importância dela estar recebendo medicamento. Então, a gente vai trabalhar com psicoterapia, sim, mas é importante que isso seja aliado a tratamento medicamentoso também, tá? Então, no caso dela, como me parece já ser grave, né? Se ela tá tentando suicídio, não me parece ser uma tristeza somente. Me parece uhum. que está relatando um transtorno mesmo de depressão, tá? Ela perdeu com quantos meses? Então, na verdade, eu não sei, porque eu não lembro se você lembra que eu comentei que eu queria fazer um projeto com gestantes aqui na minha cidade, né? Só que aí, por conta dessa situação do coronavírus, então deu uma brecada. E como eu comentei com meu primo do projeto também, então essa pessoa chegou nele para comentar. Na verdade, não foi nem diretamente comigo. Então, como eu achei assim relevante, né? Aí eu falei, eu vou aguardar a oportunidade para perguntar se fosse o Sim, caso entendi. de eu chegar a atender ela, né? De Uhum. realizar esse É atendimento. importante, o atendimento é indispensável, mas também é de extrema importância que ela procure um psiquiatra junto, tá? Uhum, Então, porque o psiquiatra vai estar controlando com medicação, fazendo todo o diagnóstico para realmente ver se é um transtorno aí de depressão, conhecer o histórico dela, que às vezes ela já tem um transtorno bipolar, por exemplo, desde antes da gestação, e uhum. aí ela engravidou. E aí se agravou com a perda do bebê, então aí não tem nada a ver com depressão, tem a ver com transtorno bipolar, por exemplo, né? Então É, vai depender de muita coisa mesmo, né? De é, fato. Tem que conhecer como se realmente a diz. história. É, isso que eu ia Tá? falar. O que eu trouxe é só um esboço, precisa saber o que tem por trás, né? Sim, precisa saber o que Investigar. tem por trás. Só com esse por trás que a gente vai conseguir ter um encaminhamento. Ó, se a gente começar a trabalhar assim ou assado, né? Uhum, E junto, né, com o psiquiatra, caso realmente identificar que é um transtorno, né? uhum, Vai ter que atrelar a psicoterapia ao medicamento, inclusive, né? Então você tem que, inclusive, dizer, olha, eu só posso continuar a terapia se você estiver tomando o remédio da forma correta, né? uhum. Então, assim, são muitas as variáveis, mas o fato é que a gente consegue trabalhar com psicoterapia. Qual que é a sua abordagem? Então, cognitivo comportamental. Quando eu fiz estágio, Cognitivo foi a área que eu. comportamental tem várias técnicas muito interessantes, né, para trabalhar com Sim. luto, né, com Uhum, algum transtorno, de repente, né? A cognitivo comportamental é que a gente mais tem artigos publicados para lidar com transtornos, inclusive, né? Inclusive é, transtornos de depressão. Por ela ser breve, curta, né? Então ter toda uma técnica aí. Então é um pouco mais fácil do que as outras abordagens para a gente encontrar trabalho na literatura científica de algumas técnicas de como está trabalhando, tá? uhum, Mas então o fato é que primeiro a gente precisa realmente saber, como você é aluna do Mater Online, você tem direito à supervisão. Então, se você de repente pegar esse caso, fazer todos os levantamentos que você precisa, você pode estar marcando comigo uma supervisão que você tem direito por ser aluna do curso de formação. E aí a gente pode aham, conversar mais detalhadamente sobre esse caso, tá bom? tá bom. Deixa eu só Perfeito, fazer mais então. uma perguntinha, aproveitando. Claro, Assim, aproveita.
Se for o caso de, por exemplo, dar certo o projeto com as gestantes, né? Fazer um grupo com gestantes. Se no caso tiver um familiar conhecido no grupo, como que fica? Porque a gente sabe que o psicólogo não pode, né, atender uma pessoa com quem tem vinculação. Como que fica? É mais ou menos, depende do objetivo do grupo. Se for um grupo de pré-natal psicológico, por exemplo, não tem problema nenhum, porque não é objetivo de psicoterapia. Sim. Agora, se for um grupo psicoterapêutico, aí você vai acabar falando, olha, como a gente vai trabalhar com psicoterapia aqui, você é cunhada dela, né? Vou indicar que vocês escolham quem vai fazer comigo e quem vai fazer num outro momento que eu vou fazer terapia de grupo aqui. Estou oferecendo 3 grupos, então você vem no grupo A e você no grupo B. Ou então eu vou te indicar para uma outra colega que trabalha aqui também com perinatal, que é muito difícil, né? Porque a gente não tem psicólogo perinatal tão fácil assim, né? Eu acredito então, que aqui não tem na minha região. Nunca ouvi falar, né? Provavelmente não. É muito raro ainda, sabe? Eu gostaria de ser a primeira, né? Parabéns, você chegou primeiro. Parabéns, é pioneira, inclusive, né? Ótimo. E agora você com certeza consegue ser conhecida aí na sua cidade, né? Quem chega primeiro sempre tem essa oportunidade, né? De fazer nome, de ser conhecida, de se diferenciar, e depois quem vem atrás, veio atrás, né? Então, parabéns aí pela sua decisão. E aproveita, não fica demorando muito para começar mesmo, não, esses atendimentos, porque antes que alguém daí, da sua cidade ou da região, venha e... elas exporem aquela questão, hoje vamos falar sobre parto, que vocês gostariam de falar, é mais isso, né? É mais isso, né? O de orientação, na realidade, você já leva a orientação pronta, né? Então, você até pergunta para elas, assim, o que elas gostariam de falar, mas você já chega com uma coisa mais prontinha, né? Hoje o nosso tema é parto. Então, dentro de parto, olha só, tem essa e aquela questão. Então, você tem que dar uma aula e depois você abre para que elas possam perguntar. E você fala assim, sobre isso, né? Quais são as dúvidas de vocês, os receios, né? Vamos discutir um pouquinho? Quem aqui já teve parto? Quem aqui não teve? Né? E aí sim você promove a interação, né? Sim, mas aí nesse caso, então... A orientação tem um tema para aquele dia e já um roteirinho para ser trabalhado também. Com dinâmica. Então, no caso, se for orientação, então se tiver algum familiar, aí não tem problema. Só não pode ser o atendimento individual ou a psicoterapia, né? A psicoterapia aí já complica. E assim, né? Porque, por exemplo, tem coisa que você não vai conseguir falar ali na psicoterapia porque você tá com a sua irmã, você tá com a sua mãe, você tá com a sua prima, com a sua cunhada, não é verdade? Aí fica difícil você falar. Você vai abordar o assunto de sexualidade, por exemplo. Como que ela vai falar, né? Na frente da mãe, algumas coisas assim? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Às vezes ela tem um amante, como que ela vai falar? Não sei se esse bebê é do meu amante ou do meu marido, com a cunhada do lado, irmã do marido. Então, por isso, né? Por isso que não é recomendado na psicoterapia ter pessoas assim próximas. E outra coisa, e antes de iniciar um grupo com gestantes, é importante ter um primeiro contato com elas. Eu vi que tem um questionário seu mesmo, né? Fazendo umas perguntinhas em que trimestre tá e tal. Recomendo. É importante? Recomendo que use esse questionário tanto no atendimento individual quanto no de grupo. Porque você consegue ter uma visão mais ampla aí de quem é as pessoas que você vai estar lidando, quais são os medos, as angústias, as necessidades, as dúvidas. Aí você não chega tão crua, né? Então você já vê ali no relato delas, olha, eu tenho medo do parto vaginal. Então, você já sabe que quando você for para a aula de parto, você já sabe trabalhar, né? Que você vai ter que trabalhar com medo, que elas estão com medo. Então, te dá várias pistas aí que facilitam o seu trabalho. Tá. Então, tá bom. Beleza? Eu agradeço a atenção.